Com a nossa série, nós estamos falando sobre mudanças. Foi dada uma introdução na semana passada sobre algumas coisas que atrapalham e que interferem, né, a nossa caminhada aí rumo a uma mudança de vida, a um estilo de vida diferente, mais satisfatório, mais feliz e principalmente de crescimento e amadurecimento espiritual, né, caminhando com Jesus. Então, nós hoje vamos continuar falando sobre essas mudanças. Eu quero falar um pouquinho sobre o desconforto da mudança, né? Mudar não é fácil, gera alguns desconfortos. E eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus comigo em Filipenses capítulo 3. Nós vamos falar sobre um carinha aqui que realmente soube fazer mudanças drásticas em sua vida. Na realidade, quando ele teve um encontro com Deus, quando ele teve um encontro com Jesus, sua vida mudou por completo. Cadê meu Filipenses? Tiraram Filipenses da minha Bíblia, gente. Vamos lá. Eu tô achando aqui, ó. Achei. Filipenses capítulo 3. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 12. Vocês encontraram aí Filipenses 3, a partir do versículo 12. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo prosseguindo para o alvo. Então, antes de começarmos a leitura, é necessário a gente expor que quando você realmente se dá conta que existe a necessidade de uma mudança na sua vida, né, você precisa receber um impacto, você recebe um impacto na sua vida e você fala assim, não, putz, não dá para continuar da mesma maneira, não dá para continuar da mesma forma, eu preciso fazer algo diferente a partir de agora. Então você vai se deparar com alguns desafios, né? E o que vai caracterizar uma real mudança e assim, o resultado que você espera para sua vida vai ser realmente como você se posiciona, como você responde, né, a todos os desafios, os desconfortos, as barreiras que vão aparecendo no meio do caminho, né, dessa mudança, para ser causada, para ser gerada essa mudança. Então, vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de guardar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Bom, eu vou frisar somente então até o versículo 16 aqui, ó. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos parar aqui. Então, quem está falando isso? Quem está escrevendo isso aos filipenses, né? É o apóstolo Paulo, né? Conhecido até então como Saulo de Tarso, era perseguidor da igreja, a igreja primitiva, a igreja inicial, que nasceu a partir de Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos. E então, ele era um perseguidor, só que em dado momento lá, ele indo em busca de matar alguns cristãos, ele tem um encontro com Jesus, né? No caminho de Damasco, certo? Sim. Falei certinho, no caminho de Damasco, e sua vida muda por completo. Ele teve um choque, ele teve um impacto, esse encontro foi marcante para ele. Só que, na realidade, a mudança ela não acontece simplesmente no instante em que ele tem o encontro com Jesus.
Ali foi o pontapé inicial, ali foi o momento inicial da sua mudança, né? A forma como ele foi respondendo ao processo, né, desse encontro é o que provocou realmente um 190, né? Não é 360, porque 360 a gente volta no mesmo lugar, mas um 190 de grau ali. E Paulo mudou até o seu nome, de Saulo de Tarso passou a ser Paulo, e de perseguidor ele passou a ser perseguido. Mas, dando continuidade do que nós falamos na série passada, sobre excesso na bagagem, né, e excesso de passado, né? Paulo, ele tinha todo um histórico. Se você ler aqui em Filipenses capítulo 3, desde o início, ele começa a sua defesa falando a respeito de quem ele era, antes de toda essa mudança acontecer na vida dele, antes dele considerar tudo perda para conquistar a Cristo. E é disso que ele está falando, sobre prosseguir para o alvo. Então, o que eu quero compartilhar com você é o seguinte, né? Você identificou que na sua vida você precisa tomar uma atitude de mudança. Eu não sei se no momento em que você aceitou Jesus, você começou a perceber que ele te convida constantemente a fazer uma caminhada diferenciada de obediência, de dependência, de mudanças de temperamento. Você percebe que você já não é mais a mesma pessoa de que você era antes, no momento em que você teve um encontro com Jesus, no momento em que você entregou o seu coração para Ele. E caso você que está me assistindo, que você está me ouvindo, ainda não tenha tido este encontro, Amanda, do que você está falando? O que é o encontro com Jesus? Se você ainda não sabe quem é essa pessoa incrível e maravilhosa, que te chama para um plano de salvação, de eternidade e de mudar totalmente a sua vida, naquilo que você sente necessidade de transformação. Se você é uma pessoa triste, ele quer te dar tristeza. Se você é uma pessoa que se sente fragilizada, ele quer te tornar mais forte. Se você é uma pessoa que se sente enfraquecida em tantas áreas, ele quer mudar isso por completo, tendo vícios, tanto emocionais como físicos, enfim, não importa. Jesus, ele é a única pessoa capaz de fazer essa transformação. Mas a forma como você vai responder a esse chamado, a forma como você vai responder, né, a essa mudança que ele quer provocar em você, é o que vai realmente te mostrar o resultado. Então eu te convido, se você ainda não aceitou Jesus, peça hoje para que ele entre no seu coração e faça morada e faça essa mudança. Então, voltando a Paulo, acontece que ele fala aqui aos Filipenses sobre a necessidade de prosseguir para esse alvo, ou seja, prosseguir para o resultado dessa mudança, para essa transformação. E que mudança é essa? Quando a gente fala sobre mudança na caminhada cristã, só existe um parâmetro que eu e você podemos ter: nos parecer mais com Jesus. Ponto. Parecer mais com ele em seu caráter, em seu estilo de vida, na sua forma de sentir, na sua forma de falar, de se comunicar com as pessoas, de amar. E é esse o objetivo que ele tem para nós, nos tornar mais parecidos com ele. Só que o nosso temperamento não deixa, a nossa personalidade muitas vezes não deixa, e nós ficamos presos a inúmeras coisas, principalmente do nosso passado, né? A forma como nós fomos criados, a forma como nós aprendemos a falar e interagir com as pessoas ao nosso redor, a cultura que nós somos inseridos, cultura brasileira, a cultura campineira, a cultura nordestina, enfim, mineira. A cultura mineira. Alguém falou do café aí, o João falou do Beto tomando o cafezinho dele, cultura. Mas muito além disso, né, nós vamos nos tornando um tipo de pessoa, nós vamos desenvolvendo uma série de características ao passo que a gente vai se desenvolvendo, né? E quando a gente chega e se encontra com Cristo, a gente traz toda essa bagagem de memórias, bagagem de traumas muitas vezes, e tudo aquilo que muitas vezes se coloca como barreira, né, para nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus,
né? Então, assim, algumas pessoas que são mais nervosas, são mais bravinhas, têm dificuldade de se comunicar com as pessoas, aquelas pessoas que têm hábitos negativos, né? Vamos colocar assim, os mais gritantes, mais aparentes, mas de fumar, de beber, de uma vida promíscua muitas vezes, os jovens aí que vai vendo a cultura social do seu meio, né? Então a curtição dos pancadão, do funk da vida, né? Então tudo isso interfere na nossa vida, na forma como nós interagimos com o mundo. Só que, volto a dizer, Jesus está constantemente nos atraindo para nos tornarmos parecidos com Ele, né? E promover essa mudança. E detalhe, toda mudança que Jesus quer promover na nossa vida é para melhor. Amém. Sempre para melhor. Ele quer nos tirar de um caminho destrutivo, um caminho de destruição, um caminho de morte eterna e nos encaminhar por um caminho de vida, né? Essa transformação, essa mudança para a qual Jesus nos convida é para um caminho de vida. E muitas vezes nós temos relutância de aceitar. Então, o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui para os filipenses. Eu vou falar um pouquinho do contexto. Os filipenses, eles não tinham uma cultura, eles não foram inseridos numa cultura religiosa judaica daquela época, né? Eles não tinham a prática ritual de uma circuncisão. Era um tipo de, como que eu posso dizer, tirar uma cirurgia, uma cirurgia, uma determinada parte do corpo, e que os judeus eram marcados e eles não tinham esse costume. E aí eles se convertem, né, a Cristo, eles se convertem querem seguir os caminhos de Deus, só que começam a ser impostos para eles que eles também pratiquem a circuncisão, que eles pratiquem esse ritual. E aí o apóstolo Paulo vem falando para eles que não existe mais a necessidade de seguir rituais, porque eles já são circuncidados no seu coração, que eles já estão respondendo a uma mudança e a um estilo de vida, né? Conforme a vontade que Deus realmente quer, e não aquilo que a religião impõe. E isso é muito importante, porque toda decisão de se tornar parecido com Cristo não é imposto por uma religião. Não é o que você não pode fazer mais isso, você não pode fazer mais aquilo, você não pode se vestir assim, você não pode falar mais assim. Não tem nada a ver com isso. Está relacionado a uma mudança de postura, uma mudança de coração, uma mudança de caráter. Se você gostava de mentir, você não vai procurar não mentir mais. Se você procurar falar mal das pessoas, você vai procurar falar bem. Se você é maledicente, você gosta de ficar reclamando, murmurador, você para de murmurar e começa a adorar mais a Deus, a ser mais alegre, a expressar gratidão. Então é isso que se trata, uma mudança de coração, uma mudança de vida, né? E aí ele vem trazendo para os filipenses que não existe a necessidade mais de um ritual, de uma coisa forçada, mas é algo que Deus te capacita a desenvolver com o tempo. Só que toda mudança gera desconforto, né? Pensa aí, se você já mudou de casa alguma vez, ou você já fez mudanças de móveis aí na sua casa, né? Toda mudança, ela promove algumas perdas, né? Então, às vezes, você decidiu caminhar com Jesus, só que na sua casa, as pessoas são de uma religião diferente, ou de uma crença diferente, né? E você, por exemplo, tinha a prática de beber bebida alcoólica, e você decide que, por Cristo, você não quer beber mais, e todo mundo começa... Ah, mas você não bebe. Ah, mas você não fuma. Ah, mas você não faz mais isso. Você tá careta, você tá chato. E aí as pessoas começam a se afastar de você. Esse é um desconforto da mudança. É uma das perdas, né, iniciais, quando a pessoa decide caminhar um estilo de vida diferente. Às vezes a sua reputação, né? Principalmente a juventude aí que nos acompanha tem um medo absurdo de como eles vão ser taxados. Sim. Se eles souberem que eles amam a Jesus, que eles são crentes, né? Ou que eles são evangélicos. Então, tenta caminhar com Jesus até uma parte do caminho, e aonde as amizades estão ali, né? O Beto até fez um vídeo, tá lá no canal esses dias, falando sobre pare de migué. Deixa de lado a sua reputação. Então, assim... Há uma perda da reputação, muitas vezes,
E aí Paulo vem falando sobre isso no capítulo 3, né? Que ele tinha um estilo de vida. Até então ele seguia um sistema religioso, ele aprendeu tudo sobre esse sistema, ele seguia rigorosamente as práticas deste sistema, ele tinha fama, ele tinha uma ótima reputação no meio dele, ele tinha recursos financeiros, ele tinha uma série de coisas que para ele estava tudo muito legal, tudo bem, tudo muito lindo. Só que ele estava perseguindo a igreja, o seu coração estava repleto de ódio, ele não era uma pessoa que tinha realmente a verdadeira paz, ele não tinha paz. E eu quero focar muito nisso. Muitas vezes, a bagagem que você vem trazendo ao longo da sua vida, seja ela qual for, né? Das relações desde a relação com a sua família, das amizades que você desenvolveu ao longo do tempo, né? Talvez as feridas, os traumas, os medos que você também vem trazendo, a ansiedade muitas vezes vem te corroendo, né? Você não sente uma verdadeira paz. Talvez você já aceitou Jesus, você já entregou a sua vida para Ele, só que você está percebendo que continua havendo a necessidade de uma mudança. Então você precisa focar nessa mudança, assim como ele diz aqui, deixando para trás as coisas que ficaram, que passaram, né? Deixa eu achar aqui. Não tenho, eu já tenha. 7. Versículo 12. Versículo 12 diz: não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado. Ou seja, o primeiro passo para a mudança é reconhecer que você continua no processo de aperfeiçoamento. Eu e você não somos perfeitos, nós vamos continuar progredindo ao longo da nossa caminhada com Cristo. E ele continua no 13: irmãos, não penso mesmo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Você tem deixado as coisas que realmente não importam mais para a sua bagagem, para alcançar a Cristo, para alcançar aquilo que Cristo tem para você? Você tem deixado para trás? Você tem conseguido liberar perdão? Perdão para pessoas, perdão para você mesmo? Você tem feito as pazes com seu passado? Muitas vezes você não entende muita coisa que você passou. Às vezes você não entende muita coisa que você sofreu. E aí você fica todo tempo relembrando, todo tempo esmiuçando isso. E às vezes até se sentindo um coitadinho, uma coitadinha, se apegando a essas situações e pensando assim: nossa, eu não consigo progredir, eu não consigo avançar, eu não consigo ser realmente feliz porque eu passei por isso, porque eu sofri isso, porque não sei quem fez isso comigo. Não dá. Deixe para trás. Deixa para trás. O Senhor tem algo novo. O Senhor tem algo novo. E essa mudança vai corresponder à forma como você você responde a isso. Sim. Tá? E aí ele vai prosseguindo aqui: e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio e a corrida já começa aqui. Só que eu volto a dizer, para que você consiga alcançar esse prêmio, você vai ter que lidar com o desconforto, né? Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia, né, usando de exemplo os corredores, né, os corredores competidores, né, que iam para os coliseus, que iam, né, para campeonatos, enfim. E eles se exercitavam, eles tinham uma vida regrada, a sua alimentação era regrada, seu dia era regrado, para que eles pudessem treinar e alcançar o resultado, que era esse prêmio aqui, o prêmio ali daquela competição. Assim como nós vemos hoje nas Olimpíadas, jogo de futebol e tudo mais. Só que Deus está nos dizendo que Ele tem um prêmio celestial, algo assim que a gente não pode sequer mensurar. Só que nós não nos esforçamos para alcançar esse objetivo, nós não nos esforçamos para alcançar esse alvo, para responder a esse chamado, né?
Então, nós queremos o prêmio da salvação, nós queremos o prêmio da mudança, ter uma vida mais feliz, uma vida de liberdade em Cristo Jesus. É um outro tipo de liberdade, mas aquela liberdade que Jesus diz, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Você poder deitar no travesseiro e dormir com tranquilidade, né? E nós não queremos fazer nada, absolutamente nada, né? A gente não aceita nenhuma perda. Então, quando Jesus está te pedindo alguma coisa para caminhar na dependência, olha, filho, abre mão disso. Ó, juventude, abre mão dessas amizades, não tá levando você para lugar nenhum. Ó, abre mão desse vício, isso aí não vai ser legal. Sai aí, essas coisas que você anda assistindo, viu, juventude? Viu, adulto? Viu, mulher? Essas coisas que você vem alimentando o seu coração, isso não está te edificando, isso não está te tornando mais parecido comigo. Você não tem se dedicado às disciplinas espirituais, à oração, à leitura da palavra, ao jejum, à comunhão com os teus irmãos. Volte-se a isso. Nessa quarentena, não fica friozão aí em casa não, me busca. Mas a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente não responde a esse pedido de transformação e de mudança que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Então, para nós finalizarmos aqui, aí no 15 diz, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Talvez aí na sua caminhada com Deus, eu não sei se ela é inicial, se ela está começando agora, ou se ela ainda nem começou, ou se você tem uma longa caminhada com Cristo aí, não importa. Mas foca no que você já alcançou. Foca naquilo que Deus já fez em você, a obra que o Espírito Santo já começou no seu coração. E não pare aí, não desista aí, não estagna aí. Jovem, às vezes você ouve uma palavra aqui na igreja, você ouve uma palavra aqui da sua liderança e você sente algo no seu coração fervendo, você vem à frente muitas vezes, você levanta as mãos, você se ajoelha, você chora, você sabe que você precisa tomar uma postura de mudança sobre aquilo que você tem feito, sobre aquilo que você tem falado e vivido diariamente. Mas quando sai da porta para fora da igreja, muitas vezes, ou quando sai para longe das pessoas que são seus mentores, que são seus amigos ali, irmãos em Cristo, você começa a viver uma vida totalmente diferente, totalmente desregrada. Você sabe que você precisa de mudança. Eu tô falando aqui para os nossos jovens porque a Conexão Power é direcionada para eles, mas você que está me ouvindo, você sabe aonde que você precisa de mudança. Só que você precisa entender que toda mudança, ela gera perdas. Só que em Cristo, essas perdas é nada comparado àquilo que Ele tem para te oferecer. E eu não tô falando isso de mim mesmo. Eu quero, no versículo 7 de Filipenses capítulo 3, Paulo está dizendo assim, a respeito de todo o seu histórico passado, a respeito de toda a sua reputação, de tudo que ele tinha, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Paulo, ele é muito taxativo, ele é muito radical nas suas palavras. E se vocês busquem saber quem foi Paulo, quem foi o apóstolo Paulo. E se você busca entender o que ele está querendo dizer aqui aos filipenses, você compreende que, comparado a toda a reputação desse mundo, a todo o dinheiro que você pode ganhar, a toda a sociedade que você possa fazer, tudo aquilo que você possa estar vivendo, mas que não está te trazendo a verdadeira paz, né? Isso tudo
é perda, isso tudo é nada, isso tudo é esterco. Quem sabe o que é esterco aqui, quem é da roça sabe o que é esterco, né? A vaquinha e o boi fazem bem. Tudo isso não vale nada, é lixo comparado àquilo que Cristo tem para você, o conhecer a Cristo, se tornar parecido com Ele. Então, essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite, eu espero que tenha trazido edificação ao seu coração. Quer falar alguma coisa, maridão? Ui! Foi tão forte, tá? O live tá tão forte que o Instagram até caiu. Pessoal do Instagram, me desculpa. Não, mas eu não quero ser extenso, porque a minha esposa já falou, e eu não quero, né, fazer uma outra mensagem acima, mas só comparar o nascimento da criança, né? A criança, o processo do gerar, ele traz desconforto, né? Gerar uma mudança, gerar uma transformação, ele traz desconforto, né? Algo novo sempre vai trazer desconforto, né? A minha esposa tem vivido isso no tempo da gravidez e é desconforto. Traz desconforto, né? Ela chega um momento que ela diz, eu quero logo passar isso. Mas eu sempre ando nas coisas que eu creio que traz paz ao coração dela. Ui, mexeu de novo ali. Uma coisa que traz paz ao coração dela é saber que daqui a um mês e pouquinho ela vai pegar o prêmio da vitória, né? Sim, a nossa Manuzinha. A nossa Manuzinha. E que com isso também você pode aprender, tudo na vida a mudança vai gerar desconforto, mas é para o seu próprio bem, né? E no momento você não entende, né? Tem coisa que a minha esposa não entende. Nossa, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Então, tempo de mudança é esse, né? Mas, né? Depois disso, nós vamos pegar o nosso prêmio. Então que você permaneça firme mediante essa palavra ministrada em Filipenses, né, capítulo 3, né, que a minha esposa falou. Entenda que vai gerar desconforto, né, mas permaneça fiel que verá o prêmio, a recompensa, né? E não vai se comparar aquilo que você vai viver.